Começa agora mais uma edição do Build Lab, o videocast da K2M. Olá, bem-vindos. Estamos aqui na última edição do ano do Build Lab. Hoje a gente vai falar sobre as tendências de 2026 no mercado de tecnologia. Então, para isso, a gente trouxe aqui uma pessoa que está no centro dessa transformação, que tem uma visão muito ampla do mercado B2B de tecnologia. Ela tem mais de 20 anos de experiência em cloud computing, trabalha com integradores, com canais. Bem-vinda, Carla, da TD SYNNEX. Tudo bom, Tabata? Tudo bom, Gilberto? Tudo bem, Prazer Carla? estar aqui, gente. Obrigada pelo convite. Obrigado a Prazer. você. Estamos também com o Gilberto. Gilberto é o nosso diretor executivo aqui da K2M, sempre aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. A Carla é Senior Director de Product Business na TD SYNNEX, que é um nome bem... É um nome chique, chique, né? Tudo em inglês. Carla, conta um pouquinho da TD SYNNEX, como é Uhum. que é a TD SYNNEX e como é que a gente trabalha junto, depois a gente fala um Boa. pouquinho da nossa perspectiva. Tá bom. Bom, a TD SYNNEX é um distribuidor de tecnologia. Ela está no mercado aí há mais de 30 anos, foi adquirindo empresas. No passado foi o Westcom, foi TechData, foi SYNNEX, e hoje em dia nós somos a junção da TD e da TechData e da SYNNEX, então somos TD SYNNEX. Uma das maiores do mundo, né? Sim, somos um distribuidor global, temos aí um portfólio aí de mais de 120 marcas. No Brasil, a gente se posiciona como um distribuidor de valor agregado, com foco em fabricantes que oferecem oportunidade de criação de projetos, né? E aí segurança, networking, cloud, que a gente vai falar muito aqui, data center e data and AI. Eu sou responsável por todo o portfólio de produtos e o desafio aí de ajudar vocês, né, canais como a K2M, a acelerar e aproveitar essa onda aí de dados de inteligência artificial. Legal, legal. A TD, a gente tem uma parceria já tem uns 15 anos, né? Nossa, é melhor não falar, né? Tanto tempo. Entrega a idade. A K2M é um parceiro da TD SYNNEX, assim como somos parceiros, né, da Microsoft e do Google, e a TD é parceira dos dois também, né? A gente conduz os negócios conjuntamente, né? Então, toda a parte de enablement, né, do parceiro, a TD SYNNEX faz isso junto com os fabricantes, né? Então, a gente trabalha isso conjuntamente. Então, todo ano a gente faz um business plan, né, cara? Sim. Fazemos um business plan para trabalhar como é que a gente vai desenvolver o mercado ao longo do ano. Estamos fazendo ali nesse momento, estamos fazendo um business Começamos com Microsoft e já estamos aí de vento em popa com o Google também agora. Exatamente. E planos bem ambiciosos aí para o ano, Sim. para a gente trazer as novidades para os clientes. Bom, e para falar um pouquinho aí de como foi 2025, de como vai ser 2026, a gente vai usar principalmente o estudo, o Futurescape 2026, do IDC, que a gente conheceu inclusive no evento da TD, né, para os parceiros, o Power Up, foi apresentado lá em primeira mão. Então, a ideia é a gente usar esse estudo para falar disso. Vamos começar falando um pouco de 2025. O que vocês sentiram do mercado de tecnologia como um todo? Foi um ano bom? Foi um ano com muitas novidades, né? Um ano de IA. Então, Sim. fala um pouquinho pra gente, Carla, o que você sentiu do mercado em 2025? Bom, pensando nos hyperscales, é um crescimento de pelo menos 3 dígitos ainda, né? A infraestrutura ainda dominando uma boa parte desse negócio, mas dados e inteligência artificial movendo essa jornada para o próximo nível, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala da oportunidade de dados especificamente, a gente vê um mercado assim em crescimento, em alto crescimento, né? Tanto a Microsoft quanto o Google hoje tem tecnologias que podem ajudar os seus clientes a resolver grandes problemas, mas quem vai realmente aproveitar essa oportunidade são os canais como vocês que estão realmente especializados. A gente vem, na verdade, a K2M trabalhava em 3 grandes áreas de trabalho da Microsoft e do Google, né, focado na área de produtividade, na área de dados e na área de business applications. Só que a IA veio por cima disso tudo. Né? Então, hoje em dia, nossa conversa com o cliente, ela saiu da transformação digital e foi para a transformação pela IA. Né? Então, a gente olha e conversa com os clientes para ir além do hype. Né? Esse é o
o desafio, né? Não, e parceiros como você, que são especialistas em dados, fica ainda mais fácil, né? Porque você não vai conseguir criar uma aplicação de AI sem ter o dado organizado. Perfeito. Isso é um grande desafio para os clientes. E eu acredito que a K2M tem essa capacidade, o que está muito aí à frente de outros canais que ainda estão iniciando nessa jornada. A gente começa trabalhando os dados e também tem que sempre pensar em como é que você garante a segurança desses dados antes de colocar AI em cima disso. Né? Sem dúvida. Isso é importante aqui para falar de um dado que surgiu nesse estudo, que apenas 1% dos projetos de AI eles foram da fase piloto para a fase de otimização. Né? E aí, o que diferencia essas empresas? Então, esse 1% aí tão especial que conseguiu ir, acho que muito é isso, né? Os dados. O que mais que você vê de diferente, Carla, nessas empresas que conseguem ir adiante com seus A projetos? gente estava comentando sobre isso, né? Eu acho que é muito a especialização do parceiro, a capacidade de entender exatamente a dor que o cliente tem e conseguir transformar isso numa oferta realmente que vai endereçar um problema que ele possui. Então, eu vejo que hoje os canais que realmente têm equipe técnica dedicada, que estão se dedicando às certificações, a seguir o programa de capacitação, tanto da Microsoft quanto do Google, são os canais que vão conseguir identificar, porque hoje eu vejo que o ambiente dos clientes é cada vez mais complexo, né? Então tem de tudo quando você olha ali, né? Tem uma parte on-premise, uma parte em nuvem, às vezes tudo on-premise, às vezes tudo na nuvem. Então, essa sensibilidade e essa capacitação técnica e essa especialização é que vão fazer diferença para que o projeto saia do ponto A e vá até o ponto Z, né? Na minha visão. No ponto de vista olhando a K2M, obviamente, olha sob o ponto de vista do cliente, né? A gente vem conversando com os clientes e os clientes chegam para a gente e falam, não, eu preciso colocar IA na minha empresa. Para quê? Onde? Exatamente. Qual que é o teu caso de uso? Né? Isso sempre é a conversa. O desafio passa por aí. Sim. E aí eu falei, não, eu quero fazer um programa, né? Eu quero disseminar o uso. Legal. A gente elaborou um programa de adoção de IA o programa de adoção ele começa, por acaso, em mapear casos de usos. Para que a gente consiga olhar para dentro do negócio do cliente e falar assim, quais são os seus casos de uso? Onde que a gente vai obter mais valor? Que a gente pode começar. O RH tem casos de uso interessantes que a gente pode usar na área financeira, na área de marketing, né, na área de produtos. Qual que é o caso de uso que faz sentido para a tua empresa, onde você vai conseguir materializar retorno mais rapidamente? Isso é o primeiro ponto da adoção. Perfeito. O segundo ponto é olhar a governança e a segurança. Sim. A gente já também o technical enablement, né? Você está preparado para conversar com isso? Porque a gente vê muitos casos assim. A grande maioria não está, né? Essa é a verdade. O que a gente vê é que aquela história, né? O cara adotou o Microsoft 365 ou adotou o Google Workspace. Legal. Estou colocando lá meus documentos, estão todos lá e tal. Só que, beleza, está lá no SharePoint. Só que ninguém entra naquele site, mas ele está aberto. Sim, com os dados ali para qualquer um acessar. Planilha com os salários no RH, está lá disponível, só que ninguém sabe como chegar lá. Legal. Mas a hora que você coloca um agente de IA por cima disso, e ele vai começar a responder o teu colaborador, eu queria tirar férias, ou eu quero saber se eu posso ter um aumento, e ele responde, né, alguma resposta que ele não pode responder. Então, é essa parte, né, mais sensível que a gente trata primeiro. Depois a gente vai para um processo de fato de capacitação no uso. Então, como é que o cara vai criar o prompt? Como é que ele vai trabalhar com uma estrutura de multi-agentes? Como é que ele vai orquestrar, né, uma equipe? Isso talvez seja o maior desafio, né? Porque muitas pessoas querem usar a inteligência artificial, mas ainda não sabem como criar o prompt, não sabem, muitas vezes não sabem nem qual que é a sua própria dor para poder resolver. Então, eu acho que deveríamos ter cursos para criar isso para executivos. A ideia do programa de adoção é muito essa, porque realmente, assim, o prompt faz toda a diferença, né? Igual quando... E a gente já passou por isso outras vezes, né? Quando a gente aprendeu a pesquisar no Google, ao invés de ir até a biblioteca, todo mundo teve que aprender ali a conversar com a máquina, né? Então, a gente vê muito isso. Outra coisa que a gente vê muito também, que eu acho legal citar, é que os casos de uso, normalmente, se você pergunta para a empresa, fala, mapeia aí seus casos de uso.
Sempre vai vir alguma coisa assim, de vendas, do marketing, porque é onde todo Atendimento a mundo vê. clientes, né? O atendimento, que é onde todo mundo vê. Uhum. Mas é meio como uma cidade, né? O trabalho duro mesmo, que vai dar retorno, tá ali no saneamento básico, né? Ali no financeiro, no back-office. Processo, né? É processo. Mas ninguém olha, porque não é a parte sexy, né, da empresa. Sim. Ninguém vai olhar ali. Então, eu acho que o mais legal também dessa parceria, desse programa de adoção, é isso, né? A gente consegue vir com esse olhar de outros clientes, de outros segmentos, falar, ó, aqui a gente vai conseguir garantir teu ROI, né? Eu acho que a inteligência artificial vem para ajudar muito a eficiência operacional, a redução de Sim, custo, sim. diminuição Total. de headcount das empresas, né? Então, é isso que a gente estava conversando. Não necessariamente você vai demitir pessoas, mas talvez você tenha que ter perfis diferentes de pessoas que sejam que comecem a adotar de inteligência artificial para que possa usar isso a favor do seu dia a dia, otimizar os seus processos, em vez de contratar um montão de gente, você tem uma frota de agentes, pode ser um bom caminho, com certeza. Exatamente. É o que a gente está vendo essa transformação, porque a gente, durante muitos anos, desenvolveu soluções de automação de processos, né? Sim. A gente tem uma outra parceria, além da Microsoft do Google, que é a Nintex, Uhum. que é a maior fabricante de solução para automação de workflow e tal. O que a gente está vendo é justamente essa transformação disso, né? Assim, até o ano passado, falava-se muito sobre RPA, sobre Sim. automação robótica. Sim. Agora, isso já não... Morreu né? praticamente, Você né? Outro momento, transforma né? isso por um agente, inteligência artificial. Mas, de novo, assim, como é que começa, né? O cara vai querer... qual que é o caso de uso? Então, o que a gente faz é trazer vários exemplos de casos de uso, Uhum. olhar para a empresa do cliente, e aí ver se, de repente, o atendimento a clientes é algo que faz sentido. Sim. No Google, por exemplo, a gente tem uma solução que a gente empacotou, que a gente trabalha com o Google, que é o Customer Engagement Suite. Então, é uma solução que permite com que você tenha um agente de atendimento com um atendimento natural, como se fosse um humano Uhum. dentro do teu site, né? Sim. Você está fazendo um atendimento dentro do teu e-commerce, Sim. né? Com voz, ele consegue enxergar uma imagem que você, né? Você abre a câmera, ele te enxerga. Muito legal. Ele tem análise de sentimento, então ele responde Legal. e olha para você, assim, tem um small talk ali, né? Ele fala um pouco de coisas que não Ele tem nada a pega ver detalhes, com, né? né? Pega detalhes do que você mencionou e tal. Então, acaba sendo um atendimento natural, porque justamente o que a gente tem visto, por exemplo, na questão de atendimento a clientes o cara tá preso no paradigma do chatbot. É verdade. É verdade. Isso vai trazer escala, né, para os clientes de uma maneira inimaginável há 5 anos atrás, sei lá, 2 anos atrás, né? 2 anos atrás. E Com certeza. isso do atendimento ao cliente é muito maluco, né? A gente falou já aqui em uma outra oportunidade que, assim, há 5, 10 anos atrás, quando um chatbot te atendia, você ficava, meu Deus, estou falando com um robô, que legal. E agora a gente está no momento que tudo que as pessoas querem é não falar com o robô, é um jeito de falar com o humano, né? Então, a única saída para escalar é essa, né? Fazer com que os robôs realmente tenham um comportamento humano, né? Sim. A gente precisa disso. É verdade. E aí a parte de adoção, aí você entra um pouco na questão da cultura, né? A questão Bom ponto. você vencer resistências internas e tal. Isso, o processo de adoção, e a K2M, como um parceiro, a gente é especialista, né? Pela Microsoft diz que a gente é, né? Em adoção e gerenciamento da mudança, é justamente este desafio da mudança cultural, porque uma coisa é você ir lá e implantar uma solução. Outra coisa é você fazer com que as pessoas usem. A gente tem muitos casos de clientes que gastam fortunas e depois não usa, né? A parte mais fácil é o projeto. E depois você fazer a adoção. E a gente tem um modelo que a gente chama de Customer Success. A gente chamou assim, em vez de chamar de serviços gerenciados, de gestão de aplicações, tá? A gente chama de Customer, porque está centrado nas pessoas. Quando ele vê que realmente isso vai ajudá-lo no dia a dia do trabalho, aí ele realmente vai ver valor e começa aí a realmente usar, né? O que a gente fala do sentido de paternidade. Bom. Ele precisa sentir que aquilo é dele. Exato. Foi feito para ele. E aí, né, não é só o patrocínio. Quando a gente fala de patrocínio, quando a gente fala de adoção, é engraçado, né? Porque a gente fala com o CEO, fala com o diretor e tal. Assim, mas os caras não usam e tal. Assim, não, mas espera aí. Você falou para você
comunicou a importância disso? Claro, pô, eu fiz uma palestra, expliquei, isso era muito importante, tá? Eu falei, e você está usando? Não, mas minha secretária usa. Eu falei, não, peraí. Então, é isso. É muito aquele caso de assim, a gente fez um super sistema, já passei por isso, assim, a gente fez um super sistema e tal, todo mundo tem que usar. E você usa, e você chega lá no presidente da empresa e fala, ó, eu fiz tudo aqui no sistema. Ele fala, tá bom, então agora imprime no Excel e traz aqui pra eu ver. Não, isso Não vai muito adiantar, liderar né? pelo exemplo, né, gente? Você tem que Exatamente. liderar Não pelo tem exemplo, como, você tem que usar aquilo tem que, você falou, você tem que fazer parte do seu dia a dia para Sim. que os outros comecem a utilizar. É um desafio cultural enorme, mas eu acho que quando Depois a que você pessoa vê vence essa valor, resistência, ou seja, a gente passa por um processo de adoção, e aí quando você Sim. fala, a gente já vem fazendo isso há muitos anos com a adoção de tecnologia, independente do tipo de tecnologia, né? Assim, no começo, lá nos primórdios, a adoção do SharePoint, depois é, a parte de adoção do Teams, por exemplo, que a gente trabalhou você muito lembra fortemente. disso? E as pessoas Assim, não antes usavam. Foi da outro pandemia, dia, isso que eu ia falar, foi outro dia. Foi antes da pandemia. Os clientes que fizeram isso antes da pandemia, a hora que começou a pandemia, estava todo mundo pronto, preparado, e os caras nos agradeceram. É. Os caras que eram nossos clientes que, nossa, se vocês não tivessem entrado aqui antes, a gente não tinha conseguido sobreviver à pandemia. E agora é o processo de adoção da inteligência artificial, porque a partir dessa adoção, inclusive, é a hora que você vai conseguir criar os seus próprios agentes. Sim, perfeito. Aí você vai ter condição de criar o seu próprio Sim. agente, né? Lá na K2M, acho que a Tabata pode dar um exemplo, porque ela, assim, a gente fez o processo de adoção, a gente usa cada um tem os seus agentes para trabalhar e a Tabata criou os dela. Mas o importante foi isso, né? A gente começou de todo esse processo. Então, assim, a gente foi entender como fazer os prompts, como. Depois eu descobri que tinha até um agente que podia ajudar a gente a criar prompt. Hoje já cria o faz o próprio meta-prompt. prompt Perfeito com a isso, né? IA. E aí criei diversos agentes. Então Aham. hoje a nossa equipe de marketing ela é formada por mim, pelo Gilberto, por muitos agentes. Que assim. legal. A gente tem agentes especialistas em tudo, que trabalham muito bem, né? Trabalham Isso é por uma nós, boa trabalham prática bem. para vocês levarem para os clientes, né? Sim. Porque eles já têm É, aí ao vivo como que sim, vocês usam, e né? é um pouco inviável a gente vender algo que a gente não faz, né? Da mesma forma Sim, que exatamente. que não tem como se leve o Na cobrar da equipe Fidecine, dele a ali. gente começou a usar alguns agentes também, principalmente para processos internos, né? Aham. Para um distribuidor, você imagina o desafio que a gente tem de eficiência operacional, né? Então, do processo que fica de back-office, Os volumes são enormes, né? então, principalmente quando a gente fala de cloud, a gente está falando aí de milhares de clientes e notas que vocês geram, então todo o processo atrás da venda hoje está sendo usado dentro do Todo o nosso fulfillment marketplace. nosso é a TDCine que faz, tá, pessoal? Então, assim, a gente vende, eles que faturam, eles que fazem todo o fulfillment por trás, a parte financeira de licenciamento é com eles. Back-office e pós-venda são as É. nossas prioridades hoje para que a gente possa diminuir custo e dar mais SLA, melhor eficiência para os clientes. Então, Agora, desculpa, pode falar. então, a gente estava falando das equipes, né? Então, assim, a gente, a partir desse processo de adoção, hoje, que a gente tem os agentes especializados, né, como ela falou, ela tem um agente para produção de conteúdo, tem um Para fazer as agente campanhas, para fazer campanha, os tem roteiros, a gente tem gente para roteiro- Não, tudo. isso te deu um roteiro. ganho de tempo, né? Assim, um exemplo muito básico, a gente foi fazer aqui sobre a pesquisa, né? Aham. E é uma pesquisa extensa, é uma pesquisa que é global, e aí ela tem um recorte Latam, um recorte Brasil. Aham. Mas eu tenho um agente que foi lá e pesquisou na internet para mim os melhores recortes Boa. Brasil, né? Então você lê tudo ali. Ganhei uns 2 dias de trabalho Com ali certeza. usando o agente de conteúdo, né? A gente estava discutindo hoje sobre o processo de vendas. Uhum. Né? Você tem o processo de qualificação, né, de vendas, então a gente sempre olhou olhar para o budget, né? Se o cara tem budget, se o cara Sim. tem autoridade, se tem necessidade, o time, beleza. Agora o pessoal fala de MDIC, né? Uhum. E aí, primeiro, o M do MDIC é metrics, né? Sempre foi a parte mais desafiadora, foi você conseguir, num processo de venda, dizer para o cliente, falar assim, qual que é o retorno sobre o seu investimento? É Quando você verdade. fala de investimento em tecnologia, você fala, automação de processo, quantas pessoas você tem para fazer esse processo, quantas vezes você Custo, né? roda, às vezes o cliente não consegue É. nem articular isso, Sim. né? E hoje em dia, toda a proposta da K2M sai com um estudo de ROI. Que legal.
No E caso ela da sai. automação, as pessoas podem até fazer no site. A gente tem uma calculadora de Inclusive. ROI no site. Olha que Você vai lá legal, e então consegue calcular. diferencial, hein, gente, perante o mercado. Você consegue entender exatamente quanto você vai economizar ali. Boa. Porque a gente fez isso com a inteligência artificial. O nosso site é todo feito com apoio. Eu crio todas as páginas sozinha ali, entendendo nada de desenvolvimento, com a ajuda da inteligência artificial também. Então, Legal. Ela simplesmente usa publica. bastante. Ela fala assim, ó, cria uma página assim, 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 com estudo de ROI, com simulador, com não sei o que e tal, e as páginas vão sendo Se fez criadas. sentido para vocês, vai fazer sentido para os clientes, né? Com certeza. Agora, a gente falou aqui de muitas coisas boas, vou voltar aqui para os problemas que a pesquisa apontou. Acho que o mais sintomático dessas empresas que não conseguem partir para frente é a questão da fragmentação dos dados, né? Isso, marketing trabalha com uma fonte de dados, RH Verdade. com outra, financeiro com outra, a hora que você junta, nada bate. Os fabricantes sabem disso, têm trabalhado muito para resolver isso, né? Queria que você falasse um pouco o que você tem visto que os fabricantes têm feito para ajudar nesse problema. Sim. Olha, eu acho que a Microsoft talvez tenha saído um pouco na frente, né, quando ela começou a fazer parte da OpenAI, mas eu vejo hoje o Google com o Gemini extremamente à frente aí também para poder atuar no que se refere a gerenciamento de dados, né? Acho que é desafio para os dois, tem oportunidade para os dois fabricantes. Hoje os clientes muitas vezes, eu falei da complexidade da infraestrutura, muitas vezes tem muito cliente em on-premise que talvez tenha um ambiente legado e aí para o cliente Microsoft pode ser que faça sentido continuar usando a tecnologia Microsoft, mas pode ser que tenham clientes que são early adopter, são digital natives e aí estão mais abertos para usar a tecnologia do Google. Então, acho que tem aí oportunidade para os dois fabricantes, o que depende é a vontade do cliente, né? Sim, E a gente consegue adequar aí de acordo com o que ele preferir. Esse foi um dos pontos para a gente abrir o nosso portfólio, né, Gilberto? Conseguir Exatamente. oferecer realmente o que faça sentido, né? A gente hoje olha, quando você fala de Google, por exemplo, tem alguns segmentos que a gente está olhando, né, conversando com os clientes, olhando para o segmento Enterprise, essa parte que eu mencionei sobre Customer Engagement, ou seja, como é que você cria soluções para atendimento a clientes, não só no pós-venda, mas também durante a venda, né, de auxiliar o cliente durante a venda, na venda no digital. Não interessa se o que o cara tem por trás, porque a gente consegue colocar isso por cima dos clientes nossos que têm Dynamics ou clientes que têm, por exemplo, Salesforce. Não interessa, a gente consegue encapsular isso, integrar com as plataformas que o cliente já tem. Né? Agora, por exemplo, quando a gente fala de soluções de mídia generativa para geração de imagens, de vídeos e tal, tudo isso são clientes que já são clientes Google, são agências. Então, tá vendo? Né? Já tem, no mínimo, o cara tem um Google Analytics ou um Google. São os usa nativos Google digitais, né? Sim. Eles já usam, então, para ele já tem essa afinidade com o Google. Tá familiarizado. Né? Agora, uma empresa que já está estabelecida, corporativa, e que tem Microsoft 365 e tal, aí faz todo sentido sempre o Copilot. Sim, né? é isso. O cara está implantando Dynamics, então, legal. Até para adoção do usuário, né? Fica Sim. muito mais fácil também, né? Com certeza. Não, e as coisas estão dentro de uma única plataforma, uma única estrutura de segurança. Sim, bom ponto, é de verdade. governança, né? É verdade. Eu acho que para fazer essa escolha a gente tem que levar várias coisas em consideração, né? A segurança, o legado, né? O que a empresa já usa e a cultura, né? É muito disso, assim, uma cultura de uma agência talvez vai ser mais aberta ali para o Google por toda essa familiaridade. Numa empresa que você fica o dia inteiro ali, Excel, PowerPoint, Teams. Não tem como do nada você deixar de usar o universo da Microsoft. Não, né? e tem pessoas de todas as faixas etárias, Sim, né? De sim. todos os níveis de conhecimento. Então, isso também tem que ser levado em consideração. A gente tem seis gerações diferentes no mercado de trabalho hoje em dia, né? Então é uma maluquice muito grande para conseguir orquestrar tudo isso. É um dos segmentos que a gente trabalha, é o segmento de educação, né? A Carla sabe disso, a gente já trabalha faz tempo. E justamente a gente vê isso, que os fabricantes eles investem muito em prover soluções para a educação, porque ele já vai formando a cabeça do aluno desde sempre. Ele está acostumado a trabalhar numa plataforma ou na outra. Né? Então, a cultura já está formada, né? Ambos os fabricantes têm soluções prontas soluções especializadas para a educação, e aí depende de onde que a escola quer ir, né? Acho que quem cresce mais rápido é quem sabe identificar qual que é a melhor tecnologia que pode ser usada
em cada cliente e aí facilmente já consegue implementar a solução mais adequada. Com certeza. Outro problema que a pesquisa aponta é o déficit da infraestrutura, né? A infraestrutura da nuvem, Sim. mesmo as empresas que já estão aí, cloud, ela é feita para armazenar dados, ela não foi feita para criar esses agentes de IA que operam em tempo real e que podem ser inúmeros, né? E como que as empresas têm lidado com isso e o que elas podem fazer para lidar com isso, com essa questão? Olha, o que eu vejo é que cada vez mais as empresas têm se tornado híbridas, né? Ainda não é tão comum a gente ver as empresas que são 100% cloud, né? Principalmente as empresas mais antigas, mas para que elas possam ter a escalabilidade que a AI precisa, elas precisam ter pelo menos uma parte da sua infraestrutura na nuvem, né? Então, eu acho que o desafio que a gente tem hoje é identificar esses ambientes com a complexidade que eles têm e saber usar isso da melhor forma, né? Então, acho que vai ser difícil a gente ter somente cloud ou somente on-premise. O mundo vai ser híbrido, com certeza. E aí eu acho que quem estiver com a infraestrutura cada vez mais dentro da nuvem, talvez tenha um pouco mais de facilidade de adotar as aplicações de inteligência artificial e de dados do que os outros, né? Mas, enfim, o desafio é você saber identificar do ponto de vista de infra, de rede, tudo que você precisa para poder suportar essas aplicações que estão chegando. Isso é muito interessante porque esse estudo do IDC ele fala que em 2026 as empresas têm que deixar de pensar sobre projetos e começar a pensar sobre arquitetura e orquestração. Boa. E acho que aí a K2M atua muito nisso, né? Já é um pensamento que a gente tem desde antes, né, de ver esse estudo. Não, assim, pegando um gancho no que a Carla estava falando, obviamente o que a gente vê muito nas empresas é isso, né? Fala assim, o cara, ele está no on-premise, ele está com uma aplicação legada e tal. Durante muitos anos a gente veio transformando essas empresas, né? Sim. Criando um processo de transformação digital. Né? Então, trazer o digital para o centro do negócio. Sim. Né? Então, não é simplesmente, eu tenho um site de e-commerce. Isso não é necessariamente uma transformação digital. Né? Como é que você transforma seus processos, transforma suas operações e transforma suas vendas, seus produtos em produtos digitais? A gente, no último Build Lab, a gente falou muito sobre isso no caso da CBL, que a gente transformou uma associação do mercado editorial numa empresa digital. Que legal. Né? Então, hoje são uma empresa 100% digital, ou seja, o que eles trabalham hoje está tudo em cima do digital, desde o Prêmio Jabuti, a Bienal do Livro, né, todos os serviços que eles prestam para o mercado editorial, tudo se faz através de uma plataforma que é um one-stop shop, ou seja, o cara consegue resolver, o editor consegue resolver tudo que ele precisa numa única plataforma. Isso, obviamente, alavancou absurdamente o negócio da Câmara Brasileira do Livro e tornou ela uma associação com uma relevância absurda. Reduziu o custo, diminuiu o risco. E aumentou a receita. Perfeito. Né? Então, no final das contas, está permitindo com que eles... PNL saudável. Eles cumpram. Não é PNL porque, no caso deles, é sem fins lucrativos. Né? Então, todo o resultado se reverte em ações para cumprir a missão deles, né? Que é a promoção do livro e da leitura no Brasil. Então, tudo isso se reverte em benefício do mercado e fazer o mercado crescer. Legal. Muito legal. Mas, uma vez que você transformou tudo isso digitalmente, legal. Agora, como é que a gente transforma isso pela IA? Né? Então, o cara pode ter, né? O cliente pode ter um ambiente híbrido, né? Uma nuvem privada, uma nuvem pública, né? Continuar rodando isso. O problema é quando ele está muito preso em aplicações muito legadas. Né? Ele não vai conseguir ter escala. E não suporta, né? Não vai suportar. Então, como é que você vai ler um dado que ele está de uma forma que você não consegue processar esse dado? Então, esse é um desafio. Então, a gente sempre trabalha em ajudar o cliente, entender o negócio do cliente e falar assim, cara, a gente tem que ir além de simplesmente olhar para a tecnologia, mas olhar para o teu negócio. Perfeito. Falar do negócio. E aí, como é que o teu negócio pode ser mais digital? Como é que o seu negócio pode se transformar pelo uso da inteligência artificial?
E aí, perante os concorrentes, com certeza ele vai ter um diferencial, já está saindo Exatamente. na frente. Aí Né? você gera o diferencial. Concordo. Esse diferencial de negócio é perceptível. A questão é, nem sempre o cliente ele está aberto a isso. Também, novamente, é vencer a barreira cultural. Sim. Talvez no B2C seja um pouco mais fácil. No B2B ainda tem alguns desafios que a gente precisa romper, né? Mas eu acho que em todos tem oportunidade aí de alavancar novos serviços. Naturalmente, como a gente estava falando, resistências Vão existir, não vão tem como existir, evitar, né? né? A gente tem falado... Mais exemplo- fácil dizer não do que aprender a fazer, né? Exato. E isso passa Com muito certeza. por ter abertura para estudar, para se capacitar, né? A gente, do É a ponto de cultura vista da de empresa, né? cliente, né? Às vezes a pessoa fala, puta, vou ter que estudar. Cara, você vai ter que aprender a usar. Senão, como que você vai Mas eu acho que é muito... se posicionar nesse mercado novo? mas eu né? acho que não é nem tanto pela preguiça, viu, cara? Um pouco... As pessoas Não, ainda... de medo, né? Medo. Medo. Eu acho que parte da cultura das empresas no Brasil mesmo, a gente costuma todo ano fazer um review do Work Trend Index da Microsoft, né, que fala sobre o futuro do trabalho. E já faz 3 anos que eu acompanho a pesquisa aqui pela K2M e fica muito nítido que assim, as pessoas elas começaram a se interessar por IA, mas elas tinham medo de falar na empresa que elas estavam usando IA, porque, pô, meu chefe vai brigar. Se eu tô usando IA, ele vai brigar comigo, porque ele paga pra eu fazer meu trabalho, não pra eu usar IA. Em vez de enxergar isso como um diferencial dentro da equipe, E aí o cara fica mas com o mais medo. maluco é que aí os chefes estavam fazendo o quê? Indo pro mercado procurando quem soubesse trabalhar com IA. Nossa. Ou seja, as pessoas elas estavam trocando de. Eu sabia trabalhar com IA aqui, mas eu não podia contar pro meu chefe. Então eu ia trabalhar com IA no concorrente. Por outro lado, vinha uma pessoa de outra empresa para cá para fazer o que eu já sabia fazer, por falta de comunicação. Mas de novo é liderar pelo exemplo, né? Que é o que a gente Sim. estava falando na pergunta anterior. Mas a gente está, assim, eu tô enfrentando isso, né? A gente está com uma oferta para as agências, que é uma oferta, assim, a gente tem, quando a gente conversa com as agências de publicidade, o sócio da agência fica louco. Fala, não, eu preciso desse negócio para diferenciar meu negócio, porque a parte de mídia generativa, se ele não fizer, o cliente dele vai começar a fazer dentro de casa, sem ele. Na tua agência. Então, tem um cliente nosso que ele justamente a gente começou falando primeiro sobre uso de machine learning para segmentação de público-alvo em campanhas de Google, Google Ads. E aí ele falou, pô, isso aqui vai ser um diferencial para minha agência. Inicialmente, a gente sofreu um pouco de resistência do time de mídia de performance, porque ele é o expert em fazer aquilo ali. O trabalho dele. aí, Vamos substituir. Você põe uma inteligência artificial que vai fazer essa segmentação de forma automática a partir dos dados do Google Analytics 4. Opa, agora que a gente fez, a gente entrou com o apoio do Google, fazendo uma prova de conceito, mostrando para ele que aquilo lá ia ser benéfico, porque as campanhas iam ter melhores resultados, e a gente conseguiu vencer essa resistência. Aí a gente foi para a segunda etapa nessa agência, falar com o pessoal de criação, para falar sobre Gen Media. Legal. Aí começou, não, porque eu já uso aqui, eu uso tal coisa, eu uso ChatGPT, eu uso Sora, eu uso Google Ultra. Eu falei, você está usando todos esses produtos, você está pagando um monte de mensalidades, né, de assinaturas e produtos de consumidor, onde você não tem garantia de que o próprio Google fala isso, você está usando o Gemini Ultra, por exemplo, que é um produto para consumidor, e que ele pode usar seus dados para treinar um modelo. Só que não são seus, são os dados do teu cliente. Olha o risco isso, né? Então, assim, pô, uma solução corporativa vai resolver essa questão de segurança. Você vai rodar os seus modelos em cima do Google Cloud e toda a infraestrutura de segurança, e o Google tem os termos de serviço onde ele vai garantir que ele não vai usar os seus dados, porque eles vão ficar na sua nuvem. Tanto o Google quanto a Microsoft, né? Acho que essa é a grande diferença da solução corporativa que ninguém enxerga, né? Você não vai sair dali, né? Os dados, é muito difícil. E é muito legal porque os dois fabricantes nos apoiam a ter esse discurso, né? Então eles capacitam a gente para a gente estar preparado numa discussão como essa, saber posicionar a melhor solução, né? É bom, mas aí, assim, ainda bem que a gente está falando dos líderes, né, mundiais desse assunto, né? Então, a gente fica tranquilo de poder ofertar
e falar sobre isso. E a gente tem o suporte deles para isso, Exatamente. né? Então isso que é bacana, sim. né? Essa proximidade, a gente, aqui no Build Lab, a gente trouxe, né, pessoas da Microsoft, pessoas do Google que vieram falar justamente para mostrar o quão próximo a gente tem Sim. essa facilidade de Isso trazer. chancela a parceria, né? Garante qualidade. Assim como a gente está trazendo você para chancelar a nossa parceria. Boa. Bom, interessante que a gente voltou a esse tema, né? Que a gente puxa várias conversas e sempre volta a esse tema da governança, né? E o estudo, o Futurescape, também passa por esse mesmo processo. Ele vai e volta, mas é sempre Aliás, sobre... essa pesquisa da IDC, ela É melhor, fantástica, Ela é muito fantástica. boa. A gente Muito. driva muito a nossa estratégia, né? O nosso Total, planejamento. total. Eu adorei também. Todo ano eu uso para fazer o meu plano. Sim, precisa. E ela fala muito sobre isso mesmo, escala e governança é o que a gente vai falar, porque até metade de 2027, metade de todas as empresas vão ter agentes na operação. A gente até falou com o Prado sobre o futuro do trabalho, né? Roberto Prado, do Google, a gente trouxe ele falar de futuro do trabalho, e a gente falou sobre os novos organogramas. Então, você não vai mais ter assim, eu tô aqui, aí o meu chefe humano tá aqui, os meus parceiros de trabalho estão aqui, pode ser que seu chefe seja um agente, o seu parceiro do lado seja um agente, ou, como é o nosso caso, loucura, a minha equipe né, é de agentes, então eu Uma tenho 5 mudança agentes. completa na hierarquia, no sistema organizacional, né? O líder tem que estar muito preparado para poder saber lidar com isso. É exatamente essa pergunta. Como é que um C-Level se prepara para conseguir fazer esse balanceamento aí entre processos humanos, máquinas, enfim, o que é importante para que os diretores estejam preparados para esse momento? Acho que é um momento de construção, né? Talvez a gente não tenha ainda a melhor resposta para isso. Vamos aprender juntos, com certeza, né? Porque é um modelo numa mudança tão rápida. De um ano para cá, principalmente, a gente viu uma mudança assim extremamente agressiva no que se refere à adoção, né? A gente não tinha tantas pessoas adotando, né, esse tipo de solução. Então, eu acho que vai ser um desafio. A gente vai ter que aprender isso juntos, mas o líder que tiver essa visão e souber identificar dentro da sua empresa quais são os casos de uso que você comentou para poder levar isso para os consultores, vai ser o líder que vai estar um pouco mais à frente de como lidar com isso, mas eu acho que vai ser um aprendizado para a gente. Eu acho que a TD, ela deve ter uma visão, claro que eu imagino que você não possa externalizar isso aqui, mas assim, como vocês têm um ecossistema de revendas enorme, vocês veem o crescimento das vendas de licenças de Copilot, de Gemini e tal, né? Então você está vendo esse crescimento acontecendo. É por isso que eu disse que nos últimos 6 meses é assustador. Então, passa de 3 dígitos. E aí o desafio fica, não é simplesmente comprar, né? Eu vou lá, compro a licença, dou lá, atribuo para o meu colaborador e pronto. Na verdade, não quer dizer nada, né? Exatamente. E aí a gente está vendo essa oportunidade que a gente tem de poder trabalhar isso junto aos clientes para garantir que eles obtenham valor em cima disso. Né? A adoção faz parte do nosso framework quando a gente pensa no desenvolvimento dos nossos canais. É talvez um dos pontos mais desafiadores, porque os executivos dos canais também precisam ter essa abertura, como você tem, Gilberto, de essa visão estratégica, identificar essa oportunidade e não vender a licença apenas pela licença, né? Mas realmente usar isso a seu favor para garantir a renovação, para garantir que você possa vender outras coisas, o tal do cross-sell e do upsell que todo mundo fala. Né? Então, eu acho que as consultorias que têm a capacidade de ajudar os seus clientes na adoção são as consultorias que terão os clientes mais fiéis e que poderão rentabilizar muito mais perante a sua base instalada. A gente vem vendo isso desde a nuvem, né? A partir do momento que começou a nuvem e que... Foi uma prática que a gente criou lá atrás. A gente criou. Exato. Se você não... Assim, não é simplesmente, vai lá e licencia. Se você não fizer com que ele use, e use bem, e gere valor para o negócio, no ano seguinte ele cancela né? a assinatura dele. Porque antigamente ele comprava lá o pacotão de licenças lá, comprou. Né? Agora não, agora se ele assinou o Copilot
E aí ele começa a olhar os dashboards lá, os colaboradores não estão usando e ele vai começar a desligar. Né? Tem um dado que eu posso compartilhar, que é o seguinte, no mundo de on-premise, né, quando a gente olhava a nossa taxa de renovação, ela não passava de 70%. Né? Tem um índice que a gente olha que os fabricantes chamam de churn, né? Que são quantos clientes que se perdem no meio do caminho, né? Que cancelam as licenças, né? Hoje em nuvem isso passa de 90%. Então é muito importante esse trabalho proativo de adoção, porque é o cliente que vai ser seu para sempre. Né? A gente começa pela adoção, tá? Uma vez que você faz o processo de adoção, a partir daí você começa a fazer o bind nos processos de negócio. Perfeito. Ou seja, como é que você cria aplicativos que vão tornar o negócio dele dentro da solução de tecnologia. Antes a gente criava aplicativos lá no Power Apps, colocava o Dynamics, colocava o SharePoint, a gestão de documentos dentro do SharePoint, os fluxos de trabalho automatizados e tal. Agora a gente faz a adoção e tem que colocar os agentes. Começar a colocar agentes, orquestrar agentes, e aí esses agentes vinculados aos processos de negócio. Muito legal. O nosso próximo dado é exatamente sobre isso, né? A gente falou agora que até 2027 metade das empresas vão ter um agente ali trabalhando, mas até 2030 45% dessas empresas vão ter uma frota de agentes. Ai, que loucura, eu adorei esse nome, frota de agentes. Vai acelerar. Vou levar isso para a empresa amanhã. Mas é conceito. Isso. São vários agentes ali trabalhando, né? Aquelas imagens que a gente via antigamente de ficção científica de vários robozinhos, finalmente acontecendo de fato, né? Sim. E eu queria saber se você tem algum caso já de automação de ponta a ponta que acontece aí com o uso das plataformas que a gente está conversando. Você tem visto, você acha que algumas empresas já estão lá na frente, já têm começado esse processo? Sim, sim. No mercado que a gente tem clientes de todos os níveis, né? A gente estava falando isso na pergunta anterior. Ainda tem clientes que estão ali na infraestrutura legada, mas tem muitos clientes, principalmente digital native, que já têm o processo digitalizado. A gente tem cliente, por exemplo, consultoria jurídica, que já usa inteligência artificial para análise de contratos. E, inclusive, criaram um cargo novo que é Chief Office Intelligence AI, né? Que é justamente o advogado que está servindo o cliente. Isso, eu não me lembro qual que foi a diminuição de SLA que esse cliente teve, mas é gigantesco, né? E a capacidade que ele tem agora de análise de contratos que é muito maior do que ele tinha. Então, um exemplo. E a gente internamente também, olhando, como eu comentei antes, a oportunidade que a gente tem em usar agentes para melhoria de processos internos. Ótimo. E essa orquestração aí que vai acontecer vai exigir muito, né? Como a gente falou até aqui, de todo mundo ali dentro da empresa. Gilberto, como é que a gente garante que esses agentes vão atuar coordenadamente e de forma segura? Difícil. Não, na verdade, assim, quando você olha para as plataformas, ambas as plataformas, elas têm soluções justamente para isso. Né? A Microsoft tem o Purview, que é onde você vai trabalhar toda essa parte de governança e segurança, né? E a plataforma de segurança também, mas isso é fundamental. Esse trabalho prévio para fazer essa revisão da prontidão, que a gente chama, né, o readiness organizacional, fundamental. Você sai fazendo uma adoção massiva, indiscriminada, e isso começa a se proliferar, os riscos que você pode estar colocando dentro da sua empresa são muito grandes. Sim, de segurança principalmente. Falando em riscos, trazendo aí mais um dado, até ano que vem, 50% das aplicações em nuvem já vão utilizar IA. Mas, em contrapartida, muitas empresas ainda tratam a nuvem ali só como um repositório de armazenamento, né? E não investem nas capacidades nativas de IA que os fabricantes oferecem, né? O Fabric, o Azure AI, enfim, o BigQuery. Qual que é o risco de uma empresa que ainda está agindo assim? Qual que é o prejuízo? Eu acho que a gente olhar sobre o ponto de vista da nuvem, que você sempre olha, quando o pessoal fala de nuvem, só olha muito máquina virtual. Né? Né? Ainda tem isso.
né? A gente tem visto... Storage, máquina virtual. Então, pô, eu estou migrando meus servidores para a nuvem e tal. E talvez isso seja até um dos motivos que alguns clientes estão voltando para o on-premise porque está achando caro, porque está consumindo muito e tal. Total. Porque não fez o processo de transformação digital. Sim. Ou seja, quando você fala de adoção de soluções de nuvem, não é necessariamente você usar máquina virtual na nuvem, né? Ou seja, você pode até ter soluções que precisam de máquina virtual na nuvem, mas a gente está falando de transformar seus aplicativos, por exemplo, em soluções SaaS, por exemplo. Em solução SaaS. Né? Então, quando você passa a utilizar, por exemplo, soluções de business applications da Microsoft, por exemplo, né, de Power Apps, ou Dynamics, ou próprio Microsoft 365, ela já traz para você embutida soluções de inteligência artificial já lá dentro, e que vão te ajudar. Então, um agente de vendas. A gente teve aqui o Djalma da Microsoft falando sobre o uso de inteligência artificial em vendas, né? Ela já traz um agente de vendas que vai te ajudar a entender como é que está o ciclo de vendas, onde está aquela oportunidade, te ajudar qual é o próximo passo da oportunidade e tudo mais. Ou seja, a partir do momento que você faz uma adoção, e aí eu não estou falando só da Microsoft, tá? Estou falando, né? Eu falei bastante no Google sobre o JMedia, eu falei sobre o Customer Engagement e tal. Nesse caso, a inteligência artificial já vem embutida. E aí é uma questão de você fazer o fine tuning, né? Ou preciso retreinar o modelo, eu preciso, né? E aí você começa a obter valor rapidamente. Eu já vi, assim, o próprio ERP da Microsoft agora já tem agentes de IA dentro, que ficam monitorando a nota fiscal, o e-mail que chegou com a nota para pagamento, ou que você tem que fazer a emissão e tudo mais. Isso com um agente de IA pronto, está lá. Né? Então você já se beneficia imediatamente. Então, você sair da tua solução on-premises customizada e ir para uma plataforma dos fabricantes que você desejar. A gente trabalha também com a Nintex também para automação de processo e tal. Mas você ir para uma plataforma, isso vai te gerar uma aceleração na adoção de inteligência artificial absurda. Talvez não a curto prazo, né? Você talvez a curto prazo tenha aí um investimento inicial, mas quando você olha médio prazo, sem dúvida nenhuma, a conta fecha e traz lucratividade. Né? A gente tem um cliente do mercado financeiro, que também foi entrevistado aqui no começo do ano, que é um dos maiores adquirentes de cartão de crédito do mundo. A solução de Dynamics deles estava toda on-premise. Projeto de migração, a solução, porque era um negócio gigantesco. Imagino. Eles têm milhares de clientes. Eu não estou falando de milhares de clientes consumidores, estou falando de milhares de franqueados que usam as maquininhas. Entendi. Ou que usam o sistema CITEF, que é o sistema de pagamento deles, e que eles atendem usando o Dynamics, só que eles tinham tudo isso on-premises. Chegou um ponto que ele me ligou e falou assim, eu precisava pôr a inteligência. Eu falei, cara, não dá. Você está construindo um prédio em cima de palito de fósforo. Sim. A gente precisa ir para a nuvem. E aí eu mostrei todos os benefícios que ele ia ter, sair da solução on-premise para ir para uma solução SaaS, Dynamics 365, na nuvem. E a gente foi. Foi um processo árduo. Imagino. Mais de um ano de projeto para poder sair do on-premise e ir para a nuvem. E quando fez a virada, ele começou a se beneficiar. O negócio deles alavancou e numa velocidade tão absurda. Olha só. E hoje ele é um dos meus maiores clientes, mas a demanda dele é contínua. Contínua, ele só vai expandindo. Sim. E não tem limites, porque está na nuvem. Não tem que se preocupar se vai ter hardware. Antes estava sempre preocupado, não, vai abrir o bico. Porque ele chegava assim, agora eu quero pôr na Argentina. Eu falei, cara, não dá, cara. Agora eu quero ir. Não dá. Sim. Agora não, vamos. Onde você quer? Onde você quer ir? O que você quer fazer? Acho que esse é um dos diferenciais da K2M, porque você consegue ter a visão holística do ambiente do cliente e olhar o que você precisa fazer para fazer essa modernização. Então, muito legal ver o trabalho que vocês prestam para os seus clientes e o desenvolvimento da K2M durante toda essa jornada. A gente precisa... A capacidade que vocês têm de oferecer essa consultoria é um grande diferencial no mercado. Precisa estar próximo do cliente. Precisa entender como é que funciona o negócio do cliente. E aí você fala com ele no mesmo idioma dele. E aí você consegue mostrar para ele antecipadamente para onde ele tem que ir. Né? E não
esperar o cliente vir e te pedir. Que às vezes ele tá naquele mundinho, não enxerga. preso. Você precisa de alguém que tenha Sim, essa sim. visão maior, né? O negócio do cara é gigante, ele está preso no paradigma dele. Ele tem um monte de outras preocupações. Sim. Mas ele não consegue ter uma visão estratégica de para onde a tecnologia está indo e como que ele pode... E às vezes não é nem a área de TI, né? É o cara de negócio. Não, Comentou. esse cara que eu estou falando, ele é vice-presidente comercial e Olá. É ele que viu essa oportunidade. Eu acho que com ele que a gente conversa. Eu acredito. a tecnologia hoje, ela tá numa velocidade que não dá mais pra empresa ser só reativa, né? Assim, Não. deu esse problema, agora a gente tem que reagir, a gente precisa... Mas você tem que ter o pensar, consultor certo para poder te apoiar, porque senão, se você ficar nessa fragmentação que vocês comentaram, o seu ambiente fica uma loucura e depois para fazer essa orquestração é quase impossível. E pensando em tudo isso que a gente falou, então, eu queria que vocês falassem qual é a pergunta estratégica que a alta liderança tem que fazer na primeira reunião de 2026. O que eles têm que se perguntar ali? A primeira pergunta que tem que estar no board. Onde você quer estar nos próximos 4 anos? Né? Acho que essa é uma pergunta muito importante, né? Dentro do mercado, né? A meta provavelmente você tem de quando você tem que estar nos próximos 4, 5 anos, mas aonde você quer estar dentro do mercado? Qual a relevância que você, enquanto empresa, espera ter para chegar onde você espera na liderança, né? A TD Synnex, ela tem um planejamento estratégico para 5 anos e tem pilares bem definidos para cada uma das estratégias. Liderar o mercado nos seus parceiros principais, como Microsoft e Google, é uma das nossas premissas. Então, eu acho que a conversa tem que girar muito sobre isso, né? Quanto você quer do negócio? Olhando para o CEO, assim, olhando no longo prazo, né? Ou seja, como é que você vai transformar o teu negócio, né? Usando a inteligência artificial hoje, tem sido a principal dúvida das empresas, ou seja, como é que a gente repensa o negócio diante do advento da inteligência artificial. Se a gente não repensar o negócio, o meu concorrente vai. Sim. Acho que essa é a principal pergunta que talvez o CEO, o CMO, né, o responsável pela área de produtos, financeiro e tal, eles têm que se perguntar, assim, como é que a gente transforma aqui este mundo aqui com o uso da inteligência artificial. Verdade, concordo. Né? É isso. Bom, quero agradecer a vocês, então. Carla, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença. Espero que 2026 seja um ano aí pra gente estreitar mais ainda a parceria da K2M com a TD. Sem dúvida. Muito obrigada. Se você quiser fazer alguma consideração, fica à vontade. Foi um prazer, gente, estar aqui com vocês. Foi super divertido aprender com vocês. Também é uma oportunidade única. Espero que vocês continuem crescendo muito. Contem aí com a TD Synnex para que a gente possa crescer juntos aí e aproveitar essa onda que está chegando. Eu agradeço a parceria de tantos anos, Carla. Sim. Realmente super bem sucedida. Quando a gente tomou a decisão de se tornar parceiro da TD Synnex e abandonar os outros distribuidores. Não fala quantos anos, vai. Não, mas quando a gente, né, foi num evento da Microsoft que a gente se conheceu e ela me convenceu que a gente deveria começar a trabalhar com a TD e em determinado momento eu falei, não, agora a gente só vai trabalhar com a TD Synnex porque a qualidade e a velocidade com que a gente consegue trabalhar com eles é completamente diferente. Que bom, fico feliz de ouvir isso. Obrigado, Carla. Obrigada, gente. Muito obrigada a você que esteve aí conosco. Se você está assistindo esse videocast no YouTube, você também pode ouvir a gente no Spotify. Se você está nos ouvindo no Spotify, você também pode nos assistir no YouTube. Obrigada e espero vocês aqui no ano que vem. Tchau, pessoal. Curte e compartilha aí com os amigos, hein? Tchau, gente. Tchau. Esse foi mais um episódio do Build Lab. Se você quer saber mais sobre as nossas soluções, nosso e-mail e telefone estão na descrição do episódio.